Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Dei uma sumidinha nessas últimas 2 semanas. Tive algumas questões pessoais aí, mas estou de volta. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniele Santiago, sou taróloga e terapeuta corporal. Atendo com tarô presencial e online e também com algumas técnicas de terapia corporal, dentro aí da massoterapia, das barras de axis e do próprio reiki, tá? Então, para quem aí tá me conhecendo agora e mora em São Paulo ou fora de São Paulo, você pode estar entrando em contato comigo através do Instagram @mística.terapias para ter aí acesso às informações sobre os meus atendimentos e como você proceder aí para você fazer ou a sua consulta de tarô ou a sua terapia corporal. E bom, né, fazia um tempinho, como eu disse para vocês, que eu não fazia vídeo, acho que umas 2 semanas. Devo admitir que apesar de ter sido melhor assim, por eu estar passando por algumas questões mesmo pessoais, internas, né, a ser resolvida, eu senti falta, senti falta de fazer esse movimento, de estar aqui com vocês, de fazer essa leitura intuitiva, que é algo que é muito agradável, muito gostoso de fazer, né? Se eu não me engano, eu cheguei até a gravar, tá, uma leitura intuitiva antes de eu ficar um tempinho afastada dos vídeos aqui no YouTube. Só que, se eu não me engano, teve um probleminha com essa gravação e aí eu não consegui nem trazer, né, para vocês. Mas, enfim, o que importa é que a gente está aqui agora para fazer essa leitura intuitiva, né? Então, a leitura intuitiva, ela tem como objetivo trazer aí uma história, né? Permitir que o tarô nos revele através das cartas uma história. Pode ser que essa história seja específica para você, pode ser que nessa história saia pontos que vai conversar com você, como também pode ser que você assista e não sinta nenhum tipo de conexão com a história que vai sair aqui na leitura intuitiva. Mas eu digo que sempre, mesmo quando algo não conversa com aquilo que está acontecendo no nosso momento ou com a nossa vida, a gente ainda assim pode tirar muitas informações, muita sabedoria, muito conhecimento, mesmo quando aquilo não está conversando tanto assim ou ressoando tanto assim com a nossa vida, tá? Mas sempre o tarô vai trazer uma informação que vai ser útil, que você pode utilizar em algum momento na sua vida. A leitura intuitiva, ela é uma leitura atemporal, então não importa em qual momento essa leitura vai chegar na sua vida, ela vai chegar no momento que você mais precisa. Por isso que eu falo, mesmo caso você não sinta que o que sair aqui na leitura bate precisamente com a tua vida, ainda assim, se você chegou até aqui, é porque tem um porquê, tá? Há algo que você precisa tirar desse vídeo, tirar dessa leitura para sua vida, para você conduzir ela de maneira mais clara, tranquila, harmônica, tá bom? E, bom, vamos parar de blá blá blá, né? Porque senão eu fico aqui conversando com vocês e não começa a nossa leitura intuitiva.
Deixa eu molhar aqui a minha garganta. Beba água, beba muita água, como diria Ricardo Ventura. Hidratar, né, o corpo sempre faz muito bem. Bom, eu não embaralhei as cartas, só coloquei aqui e vou cortar agora, né? Pra gente aí fazer a nossa leitura intuitiva. Perdão, gente. Espiritualidade, o que você tem a revelar nesta leitura intuitiva atemporal neste dia de hoje? Cartinhas cortadas, agora a gente embaralha e vê o que sai aqui nessa leitura intuitiva de hoje. Ah, sim, tem uma informação que eu preciso passar para vocês. Eu poderia dizer que meu cérebro me avisou, assim como acho que foi também meus guias, mestres e mentores, né? Opa, que já saiu bastante, peraí, gente. Enfim, eu vou posicionar aqui e já... Bom, como essa daqui já foi a primeira que eu vi, sim. Então, vamos lá, nesse mês de abril, esse vídeo para você que está assistindo aí de 2025 em diante, ele saiu na data do dia 4 de abril de 2025. Então, nesse mês de abril de 2025, a gente está tendo a promoção de aniversário. Aniversário do quê? Meu. Meu aniversário, eu faço aniversário agora, neste mês de abril, e tô fazendo aí uma promoção, onde durante todo o mês de abril, algumas consultas do tarô e algumas terapias corporais vão estar com 5% de desconto. Então, é uma boa oportunidade aí nesse mês de abril para você vir fazer sua consulta de tarô ou fazer a sua terapia corporal comigo, tá bom? Vamos aqui continuar para ver o que mais sai. Eu já falo aqui para vocês o que saiu. Eu vou primeiro terminar aqui de dispor as cartas, mas eu já digo, tá? Possivelmente, seja aí uma leitura hoje voltada para uma questão de tomada de decisão, tá? Tomada de decisão não no sentido de você ter que escolher um caminho, não. É hora de você realmente tomar esse caminho, tá? Peraí. Mais alguma? Acho que mais uma ou mais duas. Vamos ver. Vamos ver, peraí, eu vou ver aqui se eu preciso de mais... Não, acho que eu não preciso de mais uma, não. Mas a gente vai com o fundo do maço, como sempre. Então, vamos lá, tá? Aqui na nossa leitura intuitiva de hoje, a gente tem aí abrindo o 7 de paus, 7 de fogo, né? Porque quando a gente fala de pau, a gente fala de fogo, a gente fala de essência, a gente fala de espírito, tá? Por que quando a gente fala de fogo, a gente fala de espírito? Porque a gente tá falando de algo que traz vida, calor, tá? Se você for verificar na maioria, tá, das mitologias, entende-se que o fogo possibilita você existir,
digamos assim, ou seja, o fogo ele representa o espírito que nos anima. Então aqui a gente tem abrindo o 7 de paus. Isso indica para mim que você está num momento em que você precisa tomar uma decisão muito importante. Não só tomar uma decisão muito importante, como que eu posso dizer, não é simplesmente você escolher, é você pôr aquilo em andamento, tá? Eu poderia aqui dizer que provavelmente, tá, você tem aí algo que você quer realizar na sua vida, que é muito importante para você enquanto espírito, tá? Enquanto alma eterna, enquanto existência divina, tá? Enquanto existência, enquanto essência sagrada. É algo que está conectado ao seu eu superior e que você precisa começar a conduzir na sua vida. Algo que vai te trazer um senso de dever, um senso de pertencimento, um senso de ok, estou no meu caminho, estou fazendo aquilo que ressoa com aquilo que trago de mais precioso e interno de dentro de mim. E aí em seguida, né, a gente tem aqui a carta do 10 de paus, né, ou seja, mais uma carta aí falando sobre o espírito. E nesse caso falando sobre, quando a gente fala sobre 10 de paus, a gente fala sobre o fim da jornada, né? A gente fala sobre a luz que se encontra depois do sofrimento, depois da luta, depois da batalha. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas aqui ela é uma moça recolhendo as lanças, né, do campo de batalha após a vitória. Então, isso indica que a partir do momento que você colocar em andamento, começar mesmo, não é mais uma questão de escolha, é pôr em prática, é dar início a isso, você vai sentir uma satisfação, vai sentir uma satisfação tão grande, porque é algo que vai te trazer uma grande realização, uma realização espiritual, um contentamento com aquilo que você veio buscando. É algo que vai te trazer uma grande alegria, É um momento que eu vejo aqui também, é uma vitória, tá? Para o seu espírito, para a sua existência enquanto espírito e não somente ser humano, tá? E aí aqui a gente tem em seguida a carta do arcano louco, ou seja, um novo início, né? Não só um novo início, tá? Quando a gente fala da carta do louco, como também a importância de você enxergar essa nova empreitada com olhos de criança.
o que eu quero dizer com isso? Você se permitir encantar pelo novo. Ao invés de ter medo, receio, de pensar se você vai conseguir fazer ou não, tenha o prazer, sinta prazer em descobrir coisas novas. Quando a gente é criança, a gente consegue fazer coisas que, quando a gente para analisar, quando estamos adultos, a gente se pergunta como que a gente conseguia e por que hoje a gente não consegue mais. Existe uma coisa que se chama raciocínio lógico. Quando a gente passa ali, né, da fase dos 7 anos, a gente começa a ter desenvolvimento de uma parte do nosso cérebro que até então a gente não consegue acessar naquela época, antes dos 7 anos de idade, que é a parte onde a gente vai aprender sobre raciocínio lógico, crítica, discernir entre o bem e o mal. Seria como a queda do paraíso, digamos assim, né? A partir ali dos 7 para os 8 anos, a gente começa a entrar no que a gente chama da queda do paraíso, onde você já começa a saber o que é certo e errado, a entender que há responsabilidades, deveres, em que em algum momento você não vai mais ser criança ou adolescente, que você vai precisar ter certas responsabilidades. Porém, a gente não deve jamais perder essa característica da criança, de enxergar beleza mesmo em meio ao caos, de enxergar não só a beleza, mas de se encantar pelo novo, ao invés de temer esse novo. E outra coisa, né, também, que eu trago aqui de informação para vocês é que vocês vão precisar aí confiar no seu instinto. Aqui nessa carta, né, vocês podem ver, tem um cachorro, né, aqui no caso acho que seria até talvez um Doberman, né, digamos assim, enfim, que ele tá aqui encarando o seu dono, né, digamos assim. E o cachorro aqui na carta, ele representa o nosso instinto, né? Quando a gente fala sobre ser humano, a gente fala também sobre uma questão mais animal, que a gente também traz, né? E confiar nos nossos instintos, às vezes, pode ser muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente duvida da nossa capacidade de percepção do que está no nosso entorno, de percepção do que vai acontecer, não só de percepção do nosso entorno, da energia, do ambiente, de tudo, mas como também da percepção de que a gente tem de prever algumas questões. Por quê? Porque através da nossa própria história, a gente tem a capacidade de prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se algo não está dando certo na tua vida, para e analisa o que é que você está fazendo para que você consiga chegar no X da questão, para entender o que é que você precisa mudar para que aquele futuro
que você já prevê que vai continuar sendo do jeito que está, ele se modifique, tá? Que é por isso que mesmo trazendo aqui essas informações para você, você sempre tem que se lembrar de que isso é uma previsão. E essa previsão, ela muda no momento em que você começa a trabalhar essas informações que saírem aqui. Não só isso, como quando você resolve mudar alguma coisa, entendeu? Diferente das tragédias gregas, diferente das histórias gregas, o destino não é fixo, o destino é mutável. O ponto final, ele é igual para todo mundo. A gente sabe, em algum momento não vamos mais estar aqui enquanto pessoas físicas nesse corpo, né? Mesmo que exista a possibilidade, o advento da reencarnação, ainda assim este corpo físico que eu habito nesse momento, ele vai perecer. E isso é algo que é fixo, que a gente não tem como mudar. Porém, tudo o resto, ele é mutável. Não é algo que está escrito, né, nas estrelas, ou escrito num pergaminho, ou num livro da vida. Quem escreve esse livro é a gente. Então, confie também nos seus instintos. Eles vão ser o seu maior parceiro na sua caminhada de vida, para que você tenha uma melhor percepção do seu ambiente, do seu entorno, de para onde você vai, sem precisar se preocupar se vai dar certo ou não, sem precisar temer o próximo passo, tá? E aí em seguida a gente tem uma carta que eu particularmente acho uma carta muito benéfica, que é o 4 de ouros, principalmente aqui nessa posição, que ela fala o que? Exatamente que você trabalhando e desenvolvendo o seu instinto e confiando também nele, você começa a ter estabilidade, né? Porque o 4 de ouros é uma carta que tá, assim como todos os outros 4, tá? Dos naipes. Mas ela tá muito associada a realmente essa questão da estabilidade, né? Quando a gente fala de elemento terra, ouro, pentáculo, né? A gente fala de estabilidade, tá? E aí, bom, eu vou falar, tá, aqui o que tá vindo pra mim. Por que também essa carta ela é chamada de pentáculo? Porque a gente tem aqui não apenas moedas, tá? A gente tem aqui o que a gente chama como que é o nome? De círculos mágicos. Obrigada. De círculos mágicos. Tem uma outra palavrinha também, mas é dentro da radiestesia, que agora eu não lembro. Mas a gente fala de círculos mágicos, selos. A gente fala de magia, né? A gente fala de magia. Então, quando a gente fala do 4 de pentáculos, a gente fala o quê?
que você tenha a estabilidade necessária para transformar, para criar novas possibilidades através das ritualísticas que você faz. Então, ritualística que eu falo aqui, tá? Não é só no sentido de você ir lá e pagar alguém para fazer alguma magia para você, para melhorar a sua vida, tá? Eu falo até de uma coisa simples, acender uma vela, tá? O poder de você acender uma vela com intenção. O poder de você, quando tomar um banho, intencionar, por exemplo, a limpeza não só do seu corpo físico, mas também do seu corpo espiritual, do seu campo mental, do seu campo emocional, tá? Então, é desse poder ritualístico que eu tô falando aqui no 4 de Pentáculos. E é uma carta que ela fala também, óbvio, né, de uma estabilidade material. E aí essa estabilidade material não significa exatamente que você vai ganhar muito dinheiro. Não é exatamente isso, tá? Mas significa que você vai estar numa fase, digamos assim, de maior estabilidade material. Então você vai ter como trabalhar os seus recursos materiais de uma forma que não vai te deixar inseguro, que não vai te deixar com medo, preocupado, tá? E é uma fase de vida em que possibilita, né? Possibilita que você, a partir deste momento, crie novas possibilidades, crie novas oportunidades que lá no futuro vão se abrir e trazer aí sim, né, uma prosperidade, tá? Porque aí aqui eu vejo realmente uma prosperidade. Aqui é o 6 de ouros, o 6 de pentáculos, tá? Que fala exatamente disso, tá? Quando a gente fala desse 6, a gente fala de realmente um momento em que você está aprendendo aí a receber, né, dinheiro, a ganhar dinheiro, e é um dinheiro que já não é mais estável, é um valor maior, é algo que é mais, digamos assim, que você vai precisar ter mais sabedoria, que você vai precisar ter maior conhecimento para não só saber o que fazer com esses recursos, como possibilitar o transbordamento desses recursos. Porque pode ver aqui a gente tem a balança, né? E aí quando a gente fala da balança, a gente fala exatamente da questão do equilíbrio, né? Para você ter equilíbrio financeiro, você também precisa aprender a doar. Doar em que sentido? No sentido que você achar melhor. Seja você levando seus familiares, seu namorado, namorada, parceiro, companheiro, amigos, para se divertir, para curtir, seja realmente doando a uma instituição de caridade, seja ajudando alguém da sua família que precisa, não importa. Mas é importante que você tenha essa noção, tá? De que assim como você vai estar recebendo maiores recursos,
para que você possa trabalhar na sua vida, para que você possa dar para você e para as pessoas que você ama aquilo que você deseja, como também você vai precisar aprender a doar, aprender a também fazer esse movimento de girar esse dinheiro, tá? Quando a gente fala, né, da energia da matéria, a gente fala de troca, né? Por exemplo, a própria respiração é uma troca que eu faço com a terra. Ela me permite ter oxigênio e eu dou a ela não lembro agora o nome do outro da tabela periódica, deu uma fuga agora, acho que é carbono, acho que é gás carbônico, acho que vem da minha respiração. Para quê? Para que ela possa fazer outros processos, né? E devolver depois de volta esse ar que me permite respirar. É a mesma coisa, tá? Então, eu vejo aqui que você pondo em prática essa decisão que se alinha com o que você precisa para o seu espírito, para a sua essência espiritual. Você vai se sentir satisfeito, você vai se sentir, ok, finalmente eu entendi o que eu preciso fazer, eu finalmente estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Você vai ter melhor discernimento nesse caminho, entendendo que seu instinto, ele tá ali para te ajudar, entendendo que você também precisa caminhar sem medo, sem receio, porque aí você entra nessa estabilidade, não só financeira, mas estabilidade de uma maneira mais geral, de talvez de saúde, de relacionamento, para que você possa ir, a partir de então, criando novas oportunidades que vai te trazer o crescimento que realmente você quer, aquele crescimento que é óbvio, financeiro também, mas que também não é só financeiro, é você ver o resultado, né, da sua dedicação, do seu esforço, do seu crescimento, da sua evolução, né, e não só para você, mas para você e para todos os demais, para aqueles que você tocar, para aqueles que estão ali à sua volta e que estão abertos a também receber, tá? Quando a gente fala dessa energia do eu recebo e dou também, é exatamente também porque alguém está precisando, não só precisando, mas também está aberto para receber. E se eu retenho comigo, isso pode acabar me prejudicando. Também tem essa, tá? E aí a gente tem aqui a carta do 7 de espadas, né? E aí esse 7 de espadas, ele fala exatamente disso, tá? Também. Por quê? Porque quando a gente fala do 7 de espadas, a gente fala de... A gente fala, ó, presta muita atenção nessa carta, tá? Aqui a gente tem um personagem que ele tá no campo também de batalha aqui, tá? Recolhendo as espadas ou pegando as espadas, enfim. E a gente tem aqui olhos no céu observando, tá? A gente chama dentro do tarô essa carta da carta do ladrão,
Por quê? Porque alguém que de forma muito astuta, estratégica, está indo lá para subtrair essas espadas, porém não se dá conta de que ainda assim está sendo observado. Ou seja, está sendo esperto, porém não tão esperto. Por quê? Porque tem alguém ali que está observando. E quem é? A sua própria consciência, tá? Essa carta, ela fala que é o seguinte, que é exatamente vindo disso, tá? Se você não se você entrar na fase da abundância e não souber distribuir essa abundância para consigo e com os outros, isso vai pesar para você, tá? O seu próprio espírito, ele quer que você seja aqui em terra a carta postal da prosperidade, da existência da prosperidade na Terra. Ele quer que você seja e mostre para as pessoas do seu entorno que sim, a prosperidade, ela existe, ela é divina e ela está ali para todos que quiserem acessá-la. Então, tenha sempre em mente que em tudo aquilo que você for fazer, seja da coisa mais simples à coisa mais complicada, você mesmo vai se julgar, você mesmo vai estar ali como um árbitro para, digamos assim, para te dizer se aquilo que você fez de forma correta ou não. Lembre-se, o nosso maior carrasco é a gente mesmo. Não precisa de ninguém. Você mesmo vai se lembrar de que em muitos momentos da sua vida você mesmo se perguntava, tá, mas por que eu não fiz assim? Eu sabia que eu tinha que fazer assim, mas não fiz, e aí não deu certo. Então por que eu não fiz, né? Então assim, a nossa própria consciência, ela nos chama a atenção, né? A nossa própria consciência, ela fala pra gente, olha, você sabia que você devia ter feito desse jeito, né? Então a gente é o nosso maior carrasco. Então preste muita atenção em como você vai conduzir as coisas, de que forma você vai fazer, para que depois você não se autocobre sobre algo que às vezes naquele momento não está sendo nada assim demais, mas que às vezes lá na frente pode reverberar de uma forma negativa, tá bom? Por que, tá? Eu tô falando isso? Porque o 7 de espada, ele fala que às vezes a gente quer ser esperto em algumas situações e acaba enfiando o pé na jaca, tá? E aí depois a cobrança vem, e é uma cobrança muito mais interna do que externa, tá? E essa cobrança interna, ela é cruel, então vamos com calma, vamos com tranquilidade, tá? Faça as coisas no momento certo, não tente tirar vantagem, tá? Das situações, para que você não sofra com a sua própria autocrítica, ok?
Deixa eu ver se a carta quer falar mais alguma coisa, porque eu sinto que ela quer falar mais alguma coisa. E não somente isso, tá? É importante também que você entenda que a astúcia, ao mesmo tempo que ela pode ser algo bom para quando você precisa resolver algum problema, mas ela também pode ser algo ruim. É uma faca de dois gumes, tá? Isso aí. E aí, a gente tem aqui a carta dos amantes, né? O arcano maior, os amantes. Novamente, né? Aí a gente tem aí uma carta de falando, né, que você realizando essas questões, você vai eu vejo aqui não algo romântico, tá, gente? Eu não vejo essa carta nessa tiragem como algo romântico. Eu vejo como você desenvolvendo aí uma maior conexão consigo mesmo. Ou seja, você tendo uma melhor percepção de quem você é de verdade, da sua essência, das suas capacidades, do seu poder de escolha. E que quando você... Nossa, lembrei do Ananda agora. Ananda Prem é um mestre tântrico que eu já participei de alguns eventos, cursos e de alguns ashrams, se eu não me engano é esse nome que a gente chama, ashrams, que digamos assim, são aulas, palestras, mas que também tem conduções ali de atividades corporais, porque é dentro da área do Tantra. Mas enfim, o Ananda Prem, ele fala muito isso, né? Que quando a gente entende o nosso poder, a gente passa a ter uma maior não é uma maior tomada de decisão, porque esse termo estaria errado, mas uma maior condição para tomar decisões que são assertivas, tá? Por quê? Porque nessa carta aqui eu vejo, nessa tiragem, realmente essa coisa da comunhão sagrada. Por quê? Porque a gente está falando de espírito. E quando a gente está falando de espírito, a gente está falando de energia. E quando a gente está falando de energia, a gente está falando dessa coisa que a gente traz enquanto espírito e também enquanto ser humano encarnado, da energias opostas que a gente traz dentro de si. A energia feminina e masculina, ou Yin e Yang, né, dentro aí do taoísmo, que para que você possa manifestar aquilo que você quer na sua vida, você precisa equilibrar essas duas energias. E é exatamente isso que eu vejo aqui, tá? Você, no final dessa jornada, você conseguindo esse equilíbrio energético, e tendo esse equilíbrio energético, você ganha um grande poder de decisão. Então, você entra numa fase em que não importa o que você escolher, vai dar certo. Olha que coisa, né? E aí, no fundo do maço, vou só dar uma pissuçu, uma bizuzu. Ai, gente, não me aguento, né? Eu tenho que dar uma bizuzu e aí eu vou puxando os cartas, peraí, gente. Vou puxar mais essa, tá? E aí, no fundo do maço, a gente tem aqui, tá? Seis de espadas, tá? Eu e os algoritmos romanos. Enfim, seis de espadas.
Rei de Copas, a Torre e o Três de Espadas, tá? Então, no fundo do maço, eu vejo o quê? Que todo esse movimento vai te fazer chegar muito mais próximo daquilo que você mais deseja. E eu falo assim de desejo que vem do espírito, tá? Não é algo tipo assim, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Não, é algo que realmente assim, é aquilo que seu espírito busca vivenciar realmente aqui na Terra de verdade, tá? Eu vejo que você é muito mais próximo desse destino, ou seja, você já vislumbrando de uma forma muito mais palpável esse destino, tá? E esse Rei de Copas aqui me indica, tá? Que o que você mais busca é exatamente essa estabilidade emocional, tá? Tô conversando aqui com a carga, peraí. Não só essa estabilidade emocional, tá? Mas se pôr numa posição em que, ok, eu entendo os meus sentimentos, eu entendo as minhas emoções e eu tenho a capacidade, não somente a capacidade, tá? Mas eu tenho a sabedoria de lidar com esses sentimentos, com essas emoções de maneira equilibrada, tá? Por que eu falo isso? Porque o Rei de Copas, ele é a última carta do naipe de copas. E então ela fala de alguém que já alcançou um equilíbrio emocional, uma estabilidade emocional. Então ele já não se permite mais tanto ser abalado, né? Mais uma vez voltando para a Grécia. Quando a gente fala de Rei de Copas, a gente fala de, entre aspas, de Poseidon, tá? Porém, não aquele Poseidon dá exatamente igual nas histórias mitológicas, tá? Que tipo, nos seus rompantes acaba dizimando o meio mundo, não. Eu falo de um Poseidon no seu lado positivo, tá? De um Poseidon no seu lado equilibrado. E claro, que se você ainda não tá nessa jornada de você equilibrar suas emoções, é uma boa hora, tá bom? Porque quando a gente fala de copas, a gente fala dessa instabilidade que às vezes a gente tem emocional. E o ideal é a gente ir de pouco em pouco ajustando essa estabilidade para que ela se torne estável, para que a gente tenha uma vida muito mais tranquila, né? Para que a gente não surte com qualquer coisa, ok? Então eu vejo você aí, né? Nessa tiragem, você aí alcançando, sabe, essa estabilidade emocional, de não se permitir se abalar pelos desafios, né, que surgem no nosso caminho. E aí, você fazendo isso, você passa por qualquer situação de maneira muito mais tranquila. Por quê? Porque aqui eu vejo uma torre, né? Aqui a gente tem
a carta da Torre, arcano maior, a Torre. Quando a gente fala da Torre, muita gente vê a Torre como uma carta negativa, porém, ela é uma carta muito positiva. Por quê? Porque a gente está falando da possibilidade de você construir uma vida nova. A gente está falando de situações que às vezes que a gente vem empurrando com a barriga e que já não tem mais uma necessidade daquilo, entendeu? Então, assim, você fazendo toda essa movimentação, quando chegar nessa fase da Torre, você vai pensar assim, ok, tá? Se eu tenho que finalizar essa situação, vamos finalizar, vamos encerrar isso e não permitir, né? Que aí aqui a gente tem a carta do 3 de espadas e não permitir que isso seja um sofrimento, tá? Não permitir que isso seja algo traumatizante que vai nos trazer talvez uma volta a situações do passado em que determinadas coisas te machucaram demais ou te impactaram de uma forma que reverbere talvez até hoje, né? Então, assim, a gente precisa passar pelos desafios da vida com mais leveza. Para quê? Para que aquilo não se torne um trauma, para que aquilo não se torne algo que vai te machucar ao longo do tempo. E não somente isso, mas que também não vá ativar gatilhos de traumas que você já tem, tá? Porque quando a gente fala do 3 de espada, a gente fala também sobre isso, sobre situações pelas quais a gente já passou na vida e que nos trazem uma dor, um sofrimento, né? E não somente isso, mas que também vive ali o tempo inteiro, digamos assim, indo e voltando, né? A gente chama aí a gente pode dizer assim, que se dentro da psicologia tem mais ou menos uma forma que a gente fala assim, que as coisas que estão ali no nosso inconsciente, principalmente coisas relacionadas a eventos traumáticos, né? Elas ficam lá, às vezes no profundo, no mais profundo, mas se acontecer alguma situação que se assemelhe com aquilo, ela vai subir, vir à tona para a consciência, tá? E aí, às vezes, a gente empurra lá para baixo de novo, porque a gente não quer ver, né? Só que ela vai ressurgir de novo em algum momento, tá? Então, ou seja, para você não passar lá na frente, tá? Por uma situação de desafio de maneira negativa, o ideal é que você já venha fazendo todos esses movimentos, tá? Para que quando chegar nessa fase, você passe por ela de forma tranquila e de quebra ainda cure uma situação traumática do seu passado para que não surja mais, né? Para que isso não doa mais. Enfim, é isso, gente. O que saiu aqui na leitura intuitiva para vocês. Vamos ver se eu deixei aqui do lado porque as cartinhas do tarô da deusa, porque pensei assim, olha, eu acho que talvez tenha alguma coisa, e eu acho que sim, tá? Então eu vou tirar aqui uma cartinha do tarô da deusa para vocês, todos que estão assistindo aqui, essa leitura intuitiva. Independente de estar lembrando de que em que momento você vai assistir esse vídeo, se vai ser agora em 2025, se vai ser em 2026, 2027, em diante.
esse recado é para vocês, tá bom? Vamos lá. Peço licença, energia feminina, energia das deusas, para que eu possa levar aí um conselho, um discernimento. Então eu peço que a deusa se apresente. Oi, Luna, minha gatinha tá miando para entrar, mas eu tô quase terminando o vídeo, então eu não vou abrir. Mamãe já vai, minha bebê. É que eu não deixo aberta a porta, né, porque fica muito barulho. Então, para não ter muito barulho na gravação, eu prefiro deixar a porta fechada. Aí ela tá lá fora miando, tadinha. Vamos ver aqui qual deusa vai se revelar para vocês. Olha que linda. Maria Madalena. Alquimia sexual, tá? Eu vou até deixar aqui na frente, vou pôr aqui. Vou pegar aqui o caderno, o livrinho, tá? Pra mim ler pra vocês, tá? Mas essa energia aqui, ela transforma vidas, tá? Foi a primeira carta que eu tirei assim que eu comprei esse oráculo do A Deusa Respira. E realmente ela transformou a minha vida de muitas formas, de lá pra cá. Não que eu tenha resolvido todas as minhas questões, tá, gente? Provavelmente eu vou levar a vida inteira, assim como todo mundo vai levar a vida inteira pra solucionar tudo o que precisa solucionar. Porém, todavia, essa é uma energia que permite que você resolva uma boa parte dessas questões e aí daí em diante você vai resolvendo restos. Mas vamos lá. Recebo em mim a energia masculina com amor e entrega, da minha vagina até o coração, para despertar a consciência. Entrego-me inteira à energia masculina para complementar, despertar e iluminar meu ser interno sem dualidade. Olha, tá vendo? Que eu falei pra vocês, essa carta aqui, ela é muito associada com o Tantra, tá? Então, pra você aí que é homem, né, que tá dentro da energia masculina e não da energia feminina nesse momento, você substitui essa frase para receba em mim a energia feminina, tá? Todo mundo já sabe quem é Maria Madalena, é uma personagem da Bíblia, ok? Mas, porém, todavia, né, por essa carta ela tá muito associada a esse casamento alquímico, ao casamento sagrado das suas energias, do seu yin e do seu yang, ou seja, desse equilíbrio que permite a manifestação de qualquer coisa. A gente está falando de uma energia que ela pede para você, para que você acolha o seu lado sombra, para que você acolha a sua energia feminina, que nem no meu caso, para que eu acolha a minha energia masculina e não só acolha ela, mas que trabalhe ela de uma forma equilibrada com a minha energia feminina. Para quê? Para que eu possa conduzir a minha vida de uma maneira mais tranquila, sem tantos sem tanta dificuldade, sem tanto quedas emocionais ou sem tanta eu tô
tentando aqui lembrar a palavra, tá? Mas não tá vindo. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, assim, para você realmente conduzir a sua vida de uma maneira mais tranquila, não estou falando que não vai haver desafios, tá? Desafios sempre haverão. Sempre haverão desafios nas nossas vidas que a gente precisa superar. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa unir essas duas polaridades. Para quê? Para que uma dê apoio à outra e a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Olha que coisa, né? A gente tem que pensar da seguinte forma: a energia feminina, ela tá ali para nos apoiar quando a gente precisar de colo. A energia masculina tá ali para que quando a gente já não tiver mais precisando desse colo, a gente tenha força de vontade para continuar. Ok? Bom, esse foi a leitura intuitiva, se não me engano, de número 3. Lembrando que nesse mês de abril de 2025 estamos com 5% de desconto em algumas consultas de tarô e nas terapias corporais. Então, para você que mora em São Paulo, se quiser consulta de tarô presencial, é só estar entrando em contato através do @mexida.terapias. Para quem está fora de São Paulo, consultas online, tá bom? Só agendar seu horário também. Para quem aí está precisando ou de uma massagem relaxante, ou das barras de axis, ou de uma sessão de reiki, ou de uma drenagem linfática, também entre em contato comigo através do Instagram, @mexida.terapias. Eu vou ficando por aqui. Independente do momento que essa mensagem chegar a você, espero que ela te ajude a conduzir a sua vida de forma muito mais tranquila e, claro, conectado aí com a sua divindade, com o seu eu superior, com a sua verdadeira essência, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com a deusa, muito axé, namastê. Tchau, tchau, gente.